Olá, sou Reinério Wenzel, teólogo, e hoje em dia vivemos num mundo sempre querendo fazer a Deus de lado e vemos desde sempre tratando de provar com teorias, ciências, que Deus não existe. Incluso no início do século XX, em uma aula lá na Alemanha, tinha um professor muito ateu e queria provar para os alunos que Deus não existia e fez essa pergunta: Deus criou tudo que existe? E um aluno respondeu valentemente: sim, Ele criou. Aí ele perguntou ao professor de novo: Deus criou tudo? E o aluno respondeu de novo: sim, criou. Então, se Deus criou tudo, então Deus fez o mal? Pois o mal existe. E partindo do preceito que as nossas obras são reflexos de nós mesmos, então Deus é mau? Ele queria com isso provar que se Deus criou tudo, também criou o mal, e como o mal não é uma coisa de Deus, então Deus não podia existir. E aquele jovem lá, como não sabia responder, ficou calado, não? Diante da resposta do professor, que feliz, ele estava, como dizendo, se gabando, ele conseguiu provar uma vez mais que Deus não existia. Mas ele não contava que naquela sala tinha um outro aluno muito esperto, e que levantou a mão e fez uma pergunta. E disse: professor, posso fazer uma pergunta? Lógico, foi a resposta do professor. Então o jovem perguntou para o professor: professor, o frio existe? Que pergunta é essa? É lógico que existe. Ou por acaso você nunca sentiu frio? E esse rapaz respondeu: de fato, senhor, o frio não existe. Segundo as leis da física, o que consideramos frio, na realidade é a ausência de calor. Todo corpo, objeto, é suscetível de estudo quando possui ou transmite energia. E o calor é o que faz com que esse corpo tenha e transmita energia. O zero absoluto é a ausência total de calor. Todos os corpos ficam inertes, incapazes de reagir, mas o frio não existe. Nós criamos a definição para descrever como nos sentimos se não temos calor, mas em si o frio não existe, né? E existe a escuridão? Outra pergunta do aluno. E o professor respondeu: existe. E o estudante respondeu: novamente comete um erro, senhor. A escuridão também não existe. A escuridão na realidade é a ausência de luz. A luz pode-se estudar, a escuridão não. Até existe o prisma de Nichols, que para decompor a luz branca em várias cores, de que está composta com as suas diferentes longitudes de ondas, e a escuridão não tem como medir. Um simples raio atravessa as trevas e ilumina a superfície onde termina o raio de luz. Então, como se pode saber o quão escuro é um espaço determinado? Com base na quantidade de luz presente nesse espaço, não é assim? A escuridão é uma definição que o homem desenvolveu para descrever o que acontece quando não há luz presente. E finalmente o jovem perguntou para o professor, não? Senhor, o mal existe? Claro que sim, lógico que existe. Como disse desde o começo, vemos estupros, crimes, violência no mundo, todas essas coisas são do mal. E o estudante respondeu: o mal não existe, Senhor. Pelo menos não existe por si mesmo. O mal é simplesmente a ausência do bem, e o mesmo dos casos anteriores, o mal é uma definição que o homem criou para descrever a ausência de Deus. Então o mal é a ausência de Deus, porque Deus não criou o mal. Mas quando Deus não está presente, quando vamos deixando o Deus de lado, então entra o mal. E é o que acontece no mundo de hoje, não? Vemos Deus tão ausente nesse mundo e o mal tão presente. E por quê? Porque Deus nunca esqueceu de nós. Quem esquece de Deus? Nós que deixamos de acudir a Deus. E quanto mais nos afastamos de Deus, mais o mal vai entrando nesse mundo. Então não é como a fé ou como o amor que existem como existem o calor e a luz. O mal é o resultado da humanidade não ter Deus presente em seus corações. E como acontece com o frio, quando não há calor, ou a escuridão, quando não há luz. Então temos que trabalhar para incrementar a nossa fé, conhecer a Deus cada vez mais nas nossas vidas. Quanto mais temos a Deus presente em nós, menos mal vamos sentir nesse mundo. Então, fortaleçamos